Imagine um mundo misterioso um tanto desconhecido, criaturas de estilo de vida que não existem mais, pessoas que viveram centenas de anos, gigantes que dizem ter vagado pela Terra numa era que desperta a curiosidade de muitos. Claro que estamos falando sobre a era pré-diluviana. A Bíblia registra o antediluviano período nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, a civilização humana da era pré-diluviana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Mas como era a vida das pessoas naquela época? O que eles fizeram? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? Obviamente, a primeira família antediluviana era a família de Adão. Depois de ser expulso do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como conhecemos, o primeiro filho do primeiro casal era Caim. Mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano. Ele brutalmente matou Abel, seu próprio irmão. Depois de seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caine nomeou esta cidade em homenagem a seu primeiro filho, Enoque. Esta cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia. Ao contrário do que as teorias extra-bíblicas afirmam, a Escritura explica claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, enquanto o homem experimenta uma espécie de evolução intelectual, à medida que adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, não houve processo evolutivo como espécies, conforme argumentado por alguns cientistas. Isso fica muito claro quando vemos os relatos bíblicos do período antediluviano. Como mencionado, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, desenvolveu o suficiente para construir uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções, com Jabal, Jubal e Tubal-Caim. A sociedade antediluviana aprendeu a viver em tendas, criar rebanhos de gado, desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e forjar ferramentas através do trabalho com cobre e ferro. Mais tarde, no tempo de Noé, a Bíblia mostra como ele já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca de acordo com as instruções divinas. Portanto, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, é evidente que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Muitas pessoas se perguntam sobre a duração da era pré-diluviana, mas a Bíblia permanece silenciosa sobre este assunto. No entanto, numerosos estudiosos sugerem que o intervalo de tempo, desde a criação do mundo até a inundação, pode ter sido mais longo do que o restante da história bíblica. Tentativas foram feitas até agora para determinar esse período, mas todas se mostraram inconclusivas. Na verdade, a única fonte que fornece qualquer informação cronológica sobre a era pré-diluviana é a lista genealógica em Gênesis capítulo 5. No entanto, é improvável que alguém possa estabelecer datas exatas a partir deste registro, simplesmente porque não é essa a intenção ou propósito. As genealogias bíblicas estão mais preocupadas em estabelecer linhagens do que com a definição de dados cronológicos. Algumas dessas listas genealógicas podem até mesmo ser representativas em vez de exaustivas. Isso significa que poderia haver lacunas intencionais nessas listas para enfatizar indivíduos que detinham significado particular na história bíblica. Por exemplo, em representações de listas, quando afirmou que uma pessoa gerou outra, isso implica que o primeiro é apenas um ancestral deste último, não necessariamente seu pai direto. Isso tem sido corroborado em outros textos bíblicos, genealogias, e muitos estudiosos acreditam que é plausível que o mesmo seja verdade para a genealogia em Gênesis capítulo 5. Com base nesses dados genealógicos em Gênesis capítulo 5,
Os estudiosos podem, pelo menos, observar que os significativos avanços no mundo pré-diluviano foram provavelmente relacionados à longevidade humana. Naquela época, havia apenas uma língua, e Deus permitiu que as pessoas vivessem durante séculos. Isso provavelmente desempenhou um papel fundamental no progresso tecnológico e na transmissão de informações durante esse período. Sim, há interpretações alternativas sobre a longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, mas a visão mais tradicional dentro do cristianismo é aquela que leva uma leitura direta da Bíblia. O texto afirma que esses indivíduos viveram por centenas de anos. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se espalhou por todo o mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas, e ele também era um duplo assassino que se orgulhava de sua crueldade. O próprio Caim, depois de matar Abel, não só não se arrependeu, mas também sentiu que a punição de Deus para ele foi injusta. A Bíblia também diz que no período antediluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. É verdade que alguns intérpretes argumentam que isso significou uma mistura entre seres espirituais e humanos. Em outras palavras, supostamente anjos caídos tiveram relacionamentos com mulheres na Terra. Mas a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se adapta ao texto bíblico é que essa mistura foi uma degeneração humana, promovida por relacionamentos entre piedosos e ímpios, de modo que rapidamente a impiedade prevaleceu e caracterizou toda a civilização. Isso significa que naquele momento, a linhagem de Seth era o ramo da humanidade que preservou o conhecimento de Deus, mas com o tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual atingiu um limite intolerável. Naquela época, havia Nefilim na terra. Alguns estudiosos argumentam que os Nefilim eram gigantes nascidos da mistura dos filhos de Deus e das filhas dos homens, mas muitos outros estudiosos do Antigo Testamento acreditam que é mais provável que os Nefilim fossem homens poderosos e famosos na antiguidade, que exerciam domínio através de atos de tirania, aumentando ainda mais a situação de pecado. Finalmente, foi nesse período que Noé também nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Mas nos últimos anos do período antediluviano, Noé era a rara exceção de uma pessoa que continuou a temer o Senhor. A Bíblia diz que sua família foi a única poupada quando Deus, cuja paciência encontrou a depravação geral da civilização intolerável, derramou sua ira e destruiu a terra. A situação era tão complicada e a maldade estava em um nível tão alto que o escritor bíblico registra o descontentamento de Deus com a humanidade através da figura de arrependimento. Então, assim como aconteceu com as pessoas da geração antediluviana, irão apenas voltar a si quando Deus, o julgamento é derramado, sem a oportunidade para qualquer um voltar atrás. Na verdade, Jesus ilustrou este momento dizendo que, assim como no pré-diluviano mundo, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio. Nos últimos dias, os impenitentes também serão tirados deste mundo pelo julgamento de Deus. Então, assim como aconteceu com as pessoas da geração antediluviana, irão apenas voltar a si quando Deus, o julgamento é derramado, sem a oportunidade para qualquer um voltar atrás. Na verdade, Jesus ilustrou este momento dizendo que, assim como no pré-diluviano mundo, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio. Nos últimos dias, os impenitentes também serão tirados deste mundo pelo julgamento de Deus. Este é, portanto, um apelo urgente para a humanidade. A Bíblia não pinta uma imagem do mundo antediluviano para satisfazer nossa curiosidade sobre os tempos antigos, mas como um lembrete claro de que um estilo de vida caracterizado por ignorar os padrões de Deus e a entrega ao pecado inevitavelmente levará ao julgamento divino.
Os paralelos entre o antediluviano mundo e a nossa era atual deveriam servir como um aviso para nós. Este é o momento de voltar nossa atenção para Deus, nos arrependermos de nossos pecados e buscar sua graça e perdão.